Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso Aprenda JavaScript, agora em modo escuro. Essa é a aula 22 e eu vou falar sobre a diferença entre variáveis do tipo referência e variáveis do tipo valor. Existem essas duas classes de tipos, valor e referência, em qualquer linguagem de programação praticamente, e em JavaScript, as variáveis que são do tipo primitivo, como número, string, booleano, etc., elas são do tipo valor. Já objetos e o que descende de objetos, como arrays e funções, elas são do tipo ou da classe referência. E elas têm um comportamento diferente. Vamos entender esse comportamento. Eu vou começar falando sobre variáveis do tipo valor. Quando a gente declara uma variável do tipo numérica, por exemplo, que é do tipo valor, o nosso identificador, aqui no caso variável, ele nada mais é do que um endereço de memória, como por exemplo 0x02. E lá nesse endereço de memória eu vou guardar o valor, no caso 100. Vou passar aqui a slide. Então, variável, endereço de memória 0x02 e lá no 0x02 está 100. Se eu quiser fazer uma cópia dessa variável, por exemplo, letCópia igual a variável, esta outra variável aqui, chamada cópia, ela tem um outro endereço de memória, 0x03. Porém, o valor 100 vai ser copiado para ela. Então, 0x02, o que tem lá? 100. 0x03, o que tem lá? 100. Posto assim, se eu alterar a cópia, se eu vier aqui colocar cópia igual a 200, aqui em 0x03 passa a ter 200. E eu não mexi em 0x02. Então, a variável continua 100 e a cópia vira 200. Esse é o comportamento de variáveis do tipo valor. Repetindo, número, string, qualquer tipo primitivo JavaScript é valor. Agora vamos ver as variáveis do tipo referência, como por exemplo um objeto. Quando eu declaro letObjeto igual aqui um objeto. Novamente, essa variável objeto, o que ela é? Ela é um endereço na memória, 0x02. Porém, o que eu guardo lá? Será que eu guardo o objeto como a gente fez com o valor? Não. O que vai para lá é um outro endereço da memória. Endereço que? Um endereço para onde se encontra o objeto. Então, o que está lá no 0x02 é, por exemplo, 0x04. Aí lá em 0x04, aqui sim está o objeto. Agora vamos dizer que eu vou fazer uma cópia dessa variável. Coloco letCópia igual a objeto. Novamente, o que eu cópia? O cópia é um outro endereço de memória, 0x03. E o que vai entrar no 0x03? O 0x04. Que é a mesma coisa que está aqui. Isso aqui é copiado para cá. Ou seja, ambos têm 0x04. E o que é o 0x04? É aonde se encontra o objeto. Então, note que tanto a variável objeto quanto a cópia apontam para a mesma coisa. Então, eles guardam referência, daí o nome, tipo referência, eles guardam uma referência ao objeto. Se eu alterar uma propriedade desse objeto, então vamos lá. Cria aqui letObjeto, nome João. letCópia igual objeto. Então, tanto objeto quanto cópia apontam para este objeto aqui. Eu sou péssimo de nome de variáveis. Se eu alterar agora a cópia.nome igual a Paulo, eu vou alterar também esta variável objeto, porque eles apontam para o mesmo lugar. Então, console log objeto, o nome é Paulo, console log cópia, o nome é Paulo. Então, isso é algo que confunde muito quem está começando a aprender essa diferença do comportamento de variáveis da classe valor e variáveis da classe objeto. Se eu quiser realmente copiar um objeto, mas criando um novo objeto, uma nova referência da memória, como é que eu faço? Há várias formas de fazer isso. A forma mais fácil é espalhar o objeto que a gente quer copiar. Como? letObjeto igual um objeto. Então, ele criou um objeto lá na memória
e esse objeto aponta para esse, certo? Agora eu estou criando letCopy igual um outro objeto. Então, esse cópia vai apontar para este outro objeto. E o que eu quero é pegar as propriedades deste primeiro objeto e transportar para este segundo objeto. Eu posso fazer isso espalhando com o operador de espalhamento, ponto, 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 todas as propriedades deste objeto aqui. Então, fazendo isso, a partir de agora, o objeto e o cópia, eles apontam para lugares distintos na memória e mexendo em um não vai alterar o outro. Por exemplo, cópia.nome igual a Paulo, o cópia passa a ser Paulo, porém o objeto original continua a ser João. Então, essa aqui é a forma mais simples de fazer uma cópia verdadeira do objeto. Copiar, mas criando um novo objeto para que eles sejam objetos independentes.